Nesta reportagem especial, vamos conhecer a história de um jovem que desde menino queria ser padre. Agora, ele quer ser pai de todos. Alexandre Batista de Oliveira, futuro diácono e futuro padre, como foi o início, quando sentiu essa vontade de ser padre? Bom, então eu já sentia a vontade de ser padre desde pequeno, né? Desde quando eu já era bem criança, ainda eu tinha vontade de entrar no seminário, conhecer. E com o tempo, depois quando foi chegando a adolescência, eu tive um pouco de dúvidas, não tanto minhas, mas por causa da convivência com os colegas, com os amigos de aula, que achavam estranho, né? Ah, tu vai ser padre, então debochavam, pegavam no pé e tudo mais. E aí então eu comecei a deixar um pouco de lado essa ideia de ser padre, né? Então eu comecei a me preocupar um pouco mais em, de repente, trabalhar, em ajudar em casa, já que devido à realidade da mãe doente e o pai só ele trabalhar para sustentar eu, minha irmã e a mãe. E então eu, né, comecei a pensar em fazer um curso de mecânica, ser mecânico, trabalhar, ajudar em casa, né, ajudar na manutenção em casa. Só que o que aconteceu? Com 13, 14 anos não se consegue emprego, né? Hoje é muito difícil tu conseguir trabalhar, né, num emprego fixo com essa idade. Então o que aconteceu? A única coisa que consegui fazer foi fazer sapato em casa, né, para ganhar uns trocos, e depois vender picolé na rua. Justamente esse vender picolé foi um período muito interessante, porque quem me levou e quem me conduziu para mim trabalhar nesse serviço foi um colega, que era coroinha comigo já desde os 10 anos de idade, e que hoje está no seminário e vai ser padre agora o ano que vem também, é o Marcos Leandro, né? Então ele foi quem me levou para esse emprego, digamos assim, né, para ajudar em casa. Nessas andanças vendendo picolé na rua foi que então o promotor vocacional andou passando na paróquia e convidou perguntou se tinha alguém que gostaria de entrar no seminário e tudo mais. A secretária da paróquia disse: olha, tem um menino que falava em ser padre, mas agora nunca mais tocou no assunto, né? Não sei se ele ainda quer. E ela falou comigo naquele mesmo dia de tarde, a gente conversou depois, eu e esse promotor vocacional, que é o padre Francisco Ledur, hoje da Arquidiocese de Porto Alegre. A gente conversou por telefone e ele então veio me fazer uma visita em casa. A gente conversou, ele, o pai e a mãe. Ele explicou, tirou algumas dúvidas que eu tinha a respeito do seminário, que por sinal era um tanto distante para mim essa vida de seminário, porque nunca teve um padre que fosse natural ali da paróquia da Timbaúva, né, a paróquia Sagrado Coração de Jesus. Eu vou ser o primeiro de lá. Também nunca teve seminarista trabalhando, então parecia um mundo um tanto distante. O padre Chico Ledur então mostrou, né, tirou muitas dúvidas para a gente e já me convidou para fazer então um estágio de uma semana no seminário. Isso superando e quebrando um protocolo que era de se fazer todo um processo de um ano de acompanhamento e tudo mais para se entrar no seminário. Essa primeira visita ao seminário então te deixou alguma dúvida ou alguma certeza? Não, já no primeiro dia, no segundo dia, eu já vi que realmente era para mim, sabe? Pelo menos para aquele momento a decisão era realmente de entrar no seminário, né? Se realmente ia continuar, ia dar certo, bom, isso depende muito de Deus e dependeu sempre dele, mas naquele momento, e como foi acontecendo dia após dia, sempre dizendo o sim, por hoje eu quero, né? Por hoje eu quero. Então não tive dúvidas, né? Entrei no seminário. Aquilo foi na segunda semana de janeiro, essa semana que eu passei, segunda semana de janeiro do ano 2000, e dia 29 de fevereiro do ano 2000, então, eu entrei no seminário para iniciar os estudos do ensino médio. Fiz então todo o ensino médio no seminário São José em Gravataí, fiz também o curso propedêutico, depois fui para o seminário de Viamão, onde eu cursei a filosofia pela Pontifícia Universidade Católica, e agora já estou concluindo então a teologia, né, essa segunda faculdade que a gente faz em preparação para o sacerdócio. Ao longo desses anos, né, às vezes eu me perguntava como seria a minha vida fora do seminário. Isso eu chegava a me perguntar, mas nunca cheguei a questionar assim: eu acho que eu vou sair do seminário, eu acho que isso não é para mim, eu acho que eu tô no lugar errado. Não, isso nunca chegou a passar pela minha cabeça. Eu sempre sabia que o lugar estava certo. Talvez eu é que tinha às vezes aquelas dúvidas: será que realmente eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu preciso melhorar? Sempre vinha essa. Eu é que precisava melhorar, eu precisava mudar, tanto que uma grande crise que eu tive, né, foi sempre uma crise comigo. Eu não tinha dúvida da vocação,
Mas eu pensava assim, como é que eu vou ser padre com os defeitos que eu tenho, com os vícios que eu tenho, com os erros, né, com os pecados que tenho? Então, a partir dali é que eu tive uma grande experiência, né, pelo acompanhamento do diretor espiritual e tudo, e que então a pergunta da minha vida mudou, já não foi mais se eu ia ser padre, mas sim que tipo de padre eu vou ser. Que tipo de padre vai ser o padre Alexandre? Bom, primeira coisa, o padre Alexandre vai ser um padre de muita intimidade com Deus, um padre obediente à vontade de Deus, um padre obediente à igreja, e acima de tudo vai ser o padre Alexandre, né? Eu posso admirar tantos padres que a gente tem aí na mídia, tantos padres que a gente tem na nossa diocese, né? Padres que foram exemplos, que foram testemunhos, mas eu não posso querer ser eles, eu preciso ser eu. Então, eu quero ser esse padre que ama Deus, que ama a igreja, mas que é o Alexandre, com as suas virtudes, com os seus vícios, com os seus problemas, com as suas alegrias, com suas riquezas, com o seu carisma. Então, esse é o padre que eu quero ser. Como imaginar a relação do padre Alexandre com os paroquianos? Bom, a partir da experiência que eu tenho de casa, né, de família, do pai, que sempre foi um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de administrador e tudo mais, eu quero e já desenvolvi ao longo desses últimos anos uma espiritualidade muito paterna. Então, o que acontece? Eu quero, com todos aqueles, e já hoje tem pessoas que a gente se relaciona assim, né, tratar todos como filhos. Eu sempre digo, se um dia eu conseguir ser a metade tão bom padre quanto meu pai é um bom pai, um bom esposo, um bom administrador, com certeza eu vou estar somando muito para a igreja. Então eu quero, né, ter essa relação de paternidade, que dá uma segurança muito grande, tratar todos como filhos, né? Jovens, crianças, idosos, homem, mulher, tratando a todos como filhos. Aí eu tenho uma segurança na relação, eu sei como eu vou, até que ponto eu posso ir no contato, na amizade com as pessoas. Estabelece muito bem os limites de relação e também me coloca no meu lugar como padre. Afinal de contas, né, depois todas as pessoas vão me chamar de padre. Nem todos vão dizer, o padre Alexandre, vão dizer o padre, e quer dizer justamente pai. Então vão estar me chamando, querendo ou não, vão estar me chamando de pai. Então essa espiritualidade, esse amor de pai é que eu pretendo viver e me estabelecer essa relação com as pessoas. E quando os orientadores vocacionais sabem que um seminarista pode se tornar um padre? Animador vocacional, padre Neymar Schuster, em que momento sentiu que seria padre Alexandre que estava na sua frente? E essa é uma resposta que a gente dá a cada pouco. Eu conheci o Alexandre justamente desde o ingresso dele no seminário e sempre notei um cara que soube viver o momento que o período de formação estava propiciando para ele. Eu me lembro quando ele ingressou no seminário, tanto ele como o Marquinhos, né, que é esse amigo que também encaminhou, ajudou a passar essas mesmas experiências que ele passou e que possivelmente ano que vem será padre também aqui do nosso povo, né? Eu admirava quando os dois faziam um dueto de violão, que os dois são músicos, né? Eles não falam muito desses talentos, né? Então faziam um dueto de violão, faziam solado, o outro fazia acompanhamento, brincavam com músicas do nosso folclore, né? E sabiam fazer bem, viver bem os momentos que a casa de formação propiciava, né? Então isso já desde o início mostrou sinais de que o Alexandre teria tudo para poder, depois de um amadurecimento, depois da reflexão que a própria formação permite para a gente no seminário, discernisse que pudesse ser ali o caminho. Essa resposta é muito pessoal, né? A gente vai, por isso que esse tempo de formação ele não é tão rápido, né? Ele precisa de tempo para a gente fazer esse amadurecimento, para ver se essa ideia de padre casa com a vida da gente. Eu sempre conto da minha experiência pessoal. Meu irmão mais velho quis ser padre desde pequeno. Eu nunca quis ser padre, até a 7ª, 8ª série. Eu me motivei a ser padre porque esse meu irmão mais velho, o Ney, que estava no seminário, contava as vantagens do que eles viviam lá dentro, né? E aquilo me motivou. E quando eu ingressei no seminário, 3 meses depois ele saiu. Ele hoje é professor de português, é casado, tem 2 filhas, e o Neymar, que tinha esse projeto de ser professor de história, de ter um monte de filhos, o Neymar é que ficou padre, que não tinha projeto, né? Mas alguém fez essa liga e esse período de formação deu esse sinal de hoje é por aí, né? Então, o que eu percebia no Alexandre, sim, era sempre uma disposição para se permitir refletir, para se preparar. Nas visitas às comunidades, ele se envolveu com muitas comunidades durante esse tempo.
com vários tipos de místicas, de espiritualidade, e em todas elas ele foi captando que ele quis pescar aqui, isso aqui eu acho bom, vou trazer para a minha vida, desse jeito eu quero viver o meu ser padre, né? A gente sabe de que alguns padres marcaram mais forte a vida dele, se tornaram referência, e a gente todo mundo precisa de boas referências, né? Então, nestas coisas bem simples, do saber viver o dia a dia, daquilo que o dia a dia propõe, eu percebia que o Alexandre tinha sinais específicos de alguém que poderia dar um sim. Esse sim veio da convicção dele, do acompanhamento que ele fez. Especial para o Grupo Progresso de Comunicação, JB Cardoso.